Vamos começar a nossa aula 39 da etapa 9. Hoje o assunto é o descobrimento do Brasil, que aconteceu no dia 22 de abril de 1500. Para isso, vou convidar vocês para a gente fazer um passeio pelo mundo. Aqui eu apresento para vocês o Mapa Mundi. Aqui tem todos os países do mundo inteiro e mais os oceanos, né? Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Ártico e assim vai. Para nós, nessa história toda, o que vai interessar para a gente são alguns países específicos, tá? Portugal, Espanha, a costa da África, a Índia e o Brasil. Então, vou pedir para vocês prestarem muita atenção aqui. A história do Brasil começa num país chamado Portugal. Portugal fica bem aqui, ó, onde a flechinha está. Tudo bem? Essa época, lá pelo ano, né, pelo século ali de 1400 a 1500, Portugal e Espanha estavam se desenvolvendo muito, tanto economicamente, politicamente, tecnologicamente, para a época, estava muito avançada, principalmente nas navegações. Foi nessa época, né, assim, de um auge muito grande econômico, que o rei de Portugal pensou: poxa vida, nós podemos investir mais em navegações. Por quê? A gente tem navios melhores, a gente pode avançar muito mais nas nossas descobertas e nas nossas explorações nos outros países. Até aí, tudo bem. O que o rei de Portugal, na verdade, queria? Ele queria descobrir novas terras, queria explorar as riquezas naturais dessas novas terras, né? E para isso ele tinha que estar o quê? Preparado, ele tinha que ter embarcações em boas condições, ele tinha que ter um pessoal que soubesse navegar por esse oceano. Na época, o oceano, né, os mares, eram muito desconhecidos das pessoas. Eles acreditavam até que havia monstros nos mares. Então, era ainda muita novidade. Bom, o que o rei de Portugal fez nessa época? O rei de Portugal, lembrando que Portugal também estava aqui, ó, disputava, né, as posses de terra com a Espanha. Nessa mesma época, Espanha e Portugal estavam muito avançados nessa parte aí de navegação. Mas o rei de Portugal já estava acostumado a explorar um país chamado Índia, tá? E para chegar até aqui, eles faziam uma longa viagem. O rei de Portugal um dia parou e pensou: nossa, mas será que nós não podemos descobrir uma outra rota, né? Uma maneira mais rápida de chegar até as Índias? Então o rei parou, montou uma expedição. O que é uma expedição? É um conjunto com embarcações, né? Na época, pequenos navios, caravelas, naus, para explorar, para conquistar novas terras. E assim o rei fez, né? Ele montou uma expedição, chamou um navegador para liderar essa expedição, que na época contou com 13 embarcações e mais ou menos uma média de 1.200 a 1.500 homens a bordo dessas embarcações. Qual que era o objetivo do rei? O objetivo do rei de Portugal era chegar até as Índias de uma maneira mais rápida e poder o quê?
explorar as riquezas naturais que só tinham aqui nas Índias, tá? No caso era madeira, alguns tipos de tecidos, especiarias, pimenta do reino, noz moscada, temperos em geral, que só tinha aqui na Índia. E aqui, como tinha muito, era muito barato. Então, eles pegavam, traziam aqui para Portugal e de Portugal eles vendiam para os outros países da Europa a um preço bem mais caro. Então, era bem lucrativo para eles, né? Ter todo esse trabalho de chegar até as Índias. E eles queriam chegar até as Índias de uma maneira mais rápida, fazendo uma outra rota. Bom, um belo dia, o rei montou essa expedição, chamou o navegador Pedro Álvares Cabral e mais 1.500 homens, colocaram todos a bordo do navio. No dia 9 de março de 1500, partiram do porto de Lisboa. Lisboa é a capital de Portugal, a cidade mais importante de lá, onde fica a sede do governo deles, né? Aí, o que aconteceu? Essa expedição partiu, saiu aqui de Portugal, passou pela costa da África e em um determinado momento, não se sabe o que houve, eles, né, como estavam procurando uma nova rota, ninguém sabe direito o que aconteceu, mas eles realmente pegaram uma nova rota. Tá? Só que eles acreditavam que essa rota ia levar eles até as Índias, mas não foi bem assim que aconteceu. Aconteceu algum problema aqui, deu algum erro e eles vieram parar aqui no Brasil, que até então era uma terra desconhecida, ninguém tinha conhecimento de que existia o Brasil nessa época. E quando eles chegaram aqui, eles se depararam com alguns habitantes, que na época, como eles acharam que estava chegando às Índias, eles chamaram de índios, mas não são índios, são os indígenas. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido um pouco da história do Brasil, que começou lá em Portugal, passou pela costa da África, foi até as Índias e chegou aqui no Brasil, aonde os portugueses encontraram uns habitantes aqui muito especiais, os indígenas. E a partir desse dia, muita coisa mudou. Não só no Brasil, como no mundo e como em Portugal também. Mas isso é aos poucos que nós vamos estudando. Agora eu quero mostrar para vocês um tipo de embarcação que foi usada para chegar aqui no Brasil. Esse aqui, ó, é um modelo da caravela portuguesa que foi usada nessa expedição com 13 embarcações para chegar aqui no Brasil. Que na verdade eles queriam chegar na Índia, né? E vale dizer aqui que eram 13 embarcações, mas somente 3 conseguiu chegar aqui no Brasil, que foram batizadas com o nome de Santa Maria, Pinta e Mina. Outra coisa também que eu acho importante falar para vocês, alguns conceitos. O que foram as expedições? As expedições foram envios de embarcações para explorarem ou conhecerem ou descobrirem lugares novos. Nessa época, na Europa, estava acontecendo o período das grandes navegações. Que foi isso? Foi o período da história em que se desenvolveram e se investiram muito em construção de embarcações e do conhecimento sobre a navegação nos oceanos. Bom, essa daqui é uma pintura, uma obra de arte que retrata a chegada das caravelas portuguesas aqui no Brasil e o encontro dos portugueses com os indígenas. Bom, tendo em vista toda a história, né, de Portugal, Espanha e Brasil,
o que tornou o sucesso de Portugal possível nessas expedições. Portugal estava tendo o quê? Uma unificação territorial, era um país único, né? E politicamente eles tinham as mesmas ideias, tinham estabilidade política, tinham desenvolvimento comercial e tecnológico, e a localização geográfica, o lugar que Portugal fica, tem acesso fácil, né, aos oceanos. E dá para chegar a qualquer lugar, né, de forma rápida. E eles queriam chegar de forma mais rápida ainda. Bom, aqui só para deixar bem claro aí para vocês o que eram as riquezas naturais que os portugueses tanto desejavam. Como eu já falei, eram as famosas especiarias, como a pimenta do reino, a noz moscada, perfumes, incensos, tecidos e madeiras. E nas Índias, os portugueses encontravam esses produtos com muita facilidade e eram super baratos. E em Portugal e em toda a Europa não havia esses produtos, então os portugueses compraram, né, daquela maneira, né, das Índias e vendiam a um preço bem caro em Portugal e para toda a Europa, tendo assim muito lucro. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima!